Meu nome é Gleice e o nosso encontro de hoje, o tema é apego e desapego. Convido-os a fecharmos os nossos olhos para a nossa prece inicial. Agradecendo a Deus, nosso Pai Amantíssimo, por mais um dia, a dádiva do acordar, do amanhecer, e pela sua misericórdia para com cada um dos seus filhos. Que assim seja. Vou convidá-los a um exercício, que é o do balãozinho. Vocês vão escolher, vocês têm 3 balões, e você vai escolher uma pessoa ou objeto, algo para colocar dentro de cada balão, lembrando que são apenas 3. Tem um minutinho, vamos lá. Pois bem, colocado, cada no seu devido balão, vou convidá-los a soltar um primeiro balão. Tudo certo? Sem dificuldade? Ótimo! Agora eu os convido a soltar o segundo balão. Às vezes podemos ter um pouquinho mais de dificuldades, não é verdade? E por fim, o convite para soltar o terceiro e último balão. Deus nos convida a não nos apegarmos às coisas, às pessoas, para que possamos ter uma maior liberdade e seguir na nossa caminhada evolutiva. Pois bem, o que é o apego? Conhecereis a verdade. Não criemos correntes que impeçam os voos do espírito. Nenhum sentimento existe para nos prender em masmorras da inquietação. Nenhum objeto deve tornar-se instrumento de angústia pelo medo da perda. Desapega-te para possuires a liberdade. Desvencilha-te dos novelos e visgos que te encastelam em climas que fragilizam o coração. Apego. O apego está relacionado ao apegar-se. Agarrar algo é um ato superficial e não existencial. Todos nós somos apegados a alguma coisa ou a alguém. Sofremos quando temos que abrir mão daquilo que estamos apegados. O apego limita nossos verdadeiros desejos. Quando estamos apegados, somos mesquinhos e egoístas e não estamos seguindo o fluxo da natureza. Ela sim é desapegada. Existem diversas formas de apego, às quais podemos renunciar. Tipos de apego. Você conhece algum? O apego à matéria é o mais fácil de ser detectado. Podemos distingui-lo quando a pessoa tem dificuldade em dividir bens materiais e também em se desfazer daquilo que não é necessário. Esse apego tem origem no instinto primário de sobrevivência e dependendo do meio no qual a pessoa vive e foi criada. Para nos desapegarmos da matéria, é preciso entender que não precisamos possuir coisas para alcançarmos a felicidade, pois ela é um estado de espírito e é conquistada através do encontro com si mesmo. O apego às emoções e sentimentos que estão ligados aos sentidos físicos, aos desejos de prazer e de felicidade ilusórios. Esse apego está ligado aos vícios e ao apego que temos às pessoas. Em relação às pessoas que amamos, queremos tê-las sempre ao nosso lado, às vezes sob o nosso controle e posse. Alguém já passou por isso? De querer controlar o outro? Ou de sentir como se o outro fosse a sua propriedade? Porque muitas vezes podemos até mesmo passar por isso. Precisamos vigiar.
O apego aos vícios vem da insatisfação consigo mesmo e com o mundo, da baixa autoestima, da crença ilusória na incapacidade de realizar algo ou de conquistar um lugar no mundo. Na verdade, o vício é uma fuga de si mesmo. Para trabalhar esse apego, antes de mais nada, é preciso reconquistar o valor próprio, e isso depende não só do apegado, mas também do meio em que ele vive. É o desapego praticado pela família, da comunidade envolvida, pois implica na fé do indivíduo, na sua capacidade de vencer o vício e também na disposição de ajudar a pessoa. Por último, vem o mais difícil de ser detectado, que é o apego ao ego. Apego a ideias, conceitos e crenças que fomos adquirindo ou construindo durante a vida. Formamos a nossa personalidade de acordo com aquilo que acreditamos que vai impressionar os outros ou a nós mesmos. Criamos máscaras e personagens, quase míticos, para conquistarmos o nosso espaço neste grande palco da vida. Falta-nos coragem para nos desapegar daquilo que acreditamos ser o nosso verdadeiro eu, dos aspectos inferiores da nossa personalidade. Diante do exposto, entendemos que os apegos são causados pela ilusão na matéria, nos sentidos físicos e no nosso ego, que nos impulsiona a desejar uma falsa felicidade. Para nos libertarmos do apego, precisamos nos conscientizar de que o ser humano é a mais linda expressão da criação divina, que a consciência crística é inata em nós. Ou seja, a sabedoria para lidar com as nossas questões do dia a dia está dentro de nós. A única coisa que precisamos para ser felizes é sermos fiéis ao nosso eu superior. Precisamos ser e não ter. Pois bem, e o desapego? Ele é preservar a alma livre das coisas exteriores, libertando-se das imperfeições e do ódio. O meio mais eficaz de combater o predomínio da natureza corpórea é praticar a abnegação e o despreendimento de si mesmo. Quando se propõe o desapego, não é abandonar o mundo, mas entender a existência terrena como transitória e impermanente. O que é imortal e verdadeiro é o espírito. Desconhecendo ou abdicando dessa verdade, muitos comprometem a saúde, a família, os amigos e a própria felicidade em busca das conquistas temporárias. A vida, ela é feita de ciclos. É preciso saber quando uma etapa chega ao final e permitir que ela se encerre. A felicidade consiste em se desapegar das coisas, pessoas, situações e sentimentos e permitir que uma nova etapa se inicie, assegurando-nos de não ficarmos magoados e nem deixarmos mágoas nos outros. Como foi mencionado, o exercício dos balões, desapegar. Isso não significa amar menos ou descuidar, mas, ao contrário, enquanto o amor liberta e cuida, o desapego aprisiona e sufoca. Desapega-te para conquistar-se. Conquista a ti mesmo para seres livre. Quem é livre, libera os outros, os sonhos, a própria vida. Quem é livre é responsável. Ser responsável é ser senhor de si. Quem se governa se equilibra. Quem se equilibra se liberta. Allan Kardec afirma:
O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, caso queira assegurar a sua felicidade, tanto neste mundo quanto no futuro. Desapegar-se é deixar de ser egoísta, é estar cada vez mais próximo de si mesmo, de Deus, e muito, mas muito próximo da felicidade. A pergunta, meus irmãos, que fica: o que eu preciso abrir mão e o que eu preciso deixar livre para evoluir? Convido a todos para esta reflexão. E assim nós encerramos o nosso encontro de hoje com a nossa prece final. Convido-os a fecharmos os nossos olhos. Agradecemos, Senhor Deus, pelas oportunidades e por cada aprendizado adquirido na nossa caminhada. Eleva, Senhor Deus, os nossos pensamentos para que possamos alcançar o nosso livre-arbítrio, fazendo as melhores escolhas todos os dias de nossas vidas. Que assim seja.